Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Lado B. Há sempre um outro lado na vida do farmacêutico. Hoje vamos falar da organização de espaço na farmácia. Cada vez mais a venda em espaço físico disputa a atenção do consumidor com a venda online. Por isso, cada vez mais se adotam estratégias de visual merchandising para melhorar a experiência do consumidor dentro da loja. O que se vende na farmácia, vende-se em qualquer farmácia, isso já nós sabemos. E já falámos em episódios anteriores sobre a importância que o serviço tem no processo de compra e de fidelização do cliente. O que nos falta ainda explorar, e esse é o nosso tema de hoje, é o papel do espaço na experiência da compra, na compra em si e na fidelização do cliente. Para isso temos a Marta Jaime connosco. Olá. Obrigada, Marta. Marta, uma primeira pergunta que é: porquê otimizar o espaço numa farmácia? Porque, de facto, qualquer loja que faça uma boa exposição de produtos e que tenha uma boa gestão de espaço tem muito maior probabilidade de ter sucesso. Mas cada vez que eu penso em organização de espaço, lembro-me sempre, não da farmácia, da minha experiência com a Zara. Vou dar este exemplo. Eu não sou de toda uma pessoa que é grande consumista, não é? E vou algumas vezes à Zara fazer algumas compras, mas nunca, claramente, nunca vou à Zara quando está em saldos, por exemplo. Fico assoberbada com uma Zara em saldos. Parece que rebentou uma bomba, não é? Exatamente. Ok, mas queres então assim elaborar concretamente o que é que te faz fugir e não ter vontade de comprar nesses contextos? Ou seja, o que é que nesse espaço, nessa situação, está fora do sítio, diria eu, o que é que chama a atenção? Bom, há duas experiências de loja, vamos pôr assim, completamente diferentes. Nós, quando temos a Zara em época normal, nós temos as coisas organizadas dentro da loja por utilização, por cores, por tipo de tecido. Eu consigo ver o canto dos pretos, o canto do encarnado, o canto dos beges, mas também sei que nesta zona eu vou comprar mais casual, nesta zona eu vou comprar mais gala, e eu consigo entrar na loja e perceber onde é que me devo dirigir, ok? Quando estamos em saldos numa loja, o que acontece é que eles colocam os cabides apenas por preço, não é? E depois, num lado tem as calças, no outro lado tem as saias, no outro lado tem o vestido, mas dentro das calças encontramos todo o tipo de calças. Sim. Se eu quiser ir comprar umas calças para uma festa, eu vou ter que passar por todas as calças e saber que vou àquele cabide dos 10 euros ou 15 euros ou o que seja. Essa experiência é uma experiência que, para mim, é estressante. Falávamos do novo consumidor e da ansiedade que o novo consumidor tem com estas novas tendências na compra. Esta experiência traz-me ansiedade. Claro que estamos aqui a falar da Zara, mas é bom também fazer aqui o paralelismo com a farmácia, não é? Portanto, também perceber que a organização na farmácia também retira a ansiedade de quem lá vai. O que acontece nos saldos é que, efetivamente, há uma redução de preço e o que estas lojas esperam é que a redução de preço compense esta ansiedade, não é? Porque as pessoas aproveitam o preço mais baixo e não se importam tanto com a experiência. Numa farmácia não é assim, não é? Nós nunca estamos à espera. É difícil esperarmos reduções de preços e saldos. Às vezes há promoções. Às vezes há promoções, mas não é uma coisa que seja muito esperada na farmácia e, portanto, uma desorganização de espaço só vai contribuir para uma maior ansiedade. É esta a questão. E quando falas de merchandising, é só apenas destas técnicas de merchandising, falas só a nível desta disposição do espaço em si, ou existem outras técnicas, outras formas também de elaborar e chamar a atenção do consumidor? Há uma panóplia de técnicas. Fala-se muito que as experiências devem ser imersivas, não é? Portanto, falamos da parte visual, mas também falamos da parte olfativa, por exemplo. Um exemplo que, ainda no setor da roupa, um exemplo muito comum é, eu quando estou num centro comercial, eu sei identificar qual é o corredor da Massimo Dutti pelo cheiro. Não é? Não sei se isso acontece, mas há lojas que têm cheiros característicos. Já têm cheiros característicos. Exatamente, e portanto é possível haver outro tipo de merchandising como o olfativo, por exemplo. Música e o som também faz parte dessa experiência assim, em loja, deve também ter sido em conta ou não? Sim, ambiente total. Ok. Então, mas concretamente, agora passando mesmo para o que é na farmácia, o que é que deve ter que ser colocado em conta numa farmácia? Um pouco aquilo que falámos em episódios anteriores, e ainda bem porque somos consistentes, nós precisamos sempre ter em conta a identidade da loja, da marca. Pronto, eu sei que pode ser um conceito que não é muito natural
chamar marca a uma farmácia, mas efetivamente Mas nós tendencialmente temos a farmácia central, a farmácia da esquina, a farmácia que seja, não quero estar aqui a dar nomes de farmácias, mas temos um nome, portanto temos uma marca, não é? Eu vou à farmácia central, eu vou à farmácia, etc, não é? Porque teoricamente nos fidelizamos os nossos clientes, portanto nós temos que perceber qual é a identidade do nosso espaço, que mensagem é que queremos passar. E depois, dentro de percebermos isto e qual é a personalidade que temos, etc., é que adaptamos o nosso espaço utilizando todas as técnicas de merchandising que possam existir. Por isso, se sabe o que é que quer passar com a sua farmácia, se o seu farmacêutico sabe o que é que quer, que imagem é que quer passar, deve, tendo isso em mente, parar no meio da farmácia, olhar em redor e perceber, é isto que eu estou a comunicar. E se não for, é preciso mudar. Então, e se não for, concretamente, o que é que pode ser feito, não é? Traduzindo lá isto por ações para a farmácia, o que é que pode ser feito, efetivamente? Podemos pensar, há pouco falávamos da Massimo Dutti, não é? Portanto, além da organização normal do espaço da farmácia, e nós também vamos falar da parte da gestão de categorias no outro episódio, portanto, não vamos falar particularmente dessa parte agora, mas além dessa parte da organização de produtos, temos que ter também a questão ambiental, como falámos, a tal imersão. A que é que cheira a farmácia? Uma experiência que eu tive, eu fui aos Açores com uma criança de 5 anos e entrámos numa farmácia porque eu precisava de comprar algumas coisas e ele disse, eu não consigo mais estar aqui por causa deste cheiro, este cheiro está-me a deixar mal disposto, isto cheira a doente. Engraçado. Que cheira efetivamente a farmácia, não é? Cheira a medicamentos, cheira a doenças, cheira à saúde, não é? A que é que quer cheirar? Qual é a iluminação que tem? Parece que vamos entrar numa gruta ou parece que estamos efetivamente com iluminação, claridade, etc. Que som é que ouvimos? Ouvimos um som tranquilizador, energizante, ou ouvimos apenas o som das máquinas registadoras e dos talões a saírem, etc. Não é? Todas estas áreas podem ser trabalhadas numa farmácia para melhorar o espaço. Ok, e concretamente, assim, sendo ainda mais específica, portanto, estás a falar do ambiente, mas em termos tipo não sei, imagina, do consumidor, há alguma forma específica que me chama a atenção numa farmácia, algumas regras que eu devo ter em conta na forma como eu, farmacêutico, coloco os produtos ou os exponho? Sim, nós dentro da farmácia temos que ter sempre em atenção a parte psicológica de qualquer pessoa, não é? Nós quando entramos num espaço tendencialmente olhamos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Não é? Portanto, quando é assim, convém que acompanhemos, por exemplo, quando estamos num linear, perceber que olhamos da esquerda para a direita, de cima para baixo e posicionar os produtos que queremos vender em função disso, não é? Sabemos que damos mais atenção não está em baixo à direita, não é? Sim. Pronto. E portanto temos de ter isto em conta. Também é preciso ter em conta onde é que se colocam os elementos com mais estrondo, digamos assim. Por exemplo, há um restaurante em Lisboa que tem um dragão no meio da sala, não é? Que toda a gente fala desse restaurante por causa do dragão no meio da sala. Eu nunca ouvi ninguém falar dos estofos das cadeiras desse restaurante, não é? As pessoas entram e reparam no dragão e falam do dragão. Assim Temos que pôr esses elementos para resolver. Ter atenção que esses elementos vão roubar a atenção a tudo o resto. Ou seja, no fundo, ir ao encontro do que é o foco de atenção das pessoas. Normal das pessoas. E quando queremos contrariá-lo, então colocar um desses elementos para chamar ainda mais a atenção para esse espaço. Então, e concretamente, quais é que são esses espaços privilegiados, as chamadas zonas quentes, numa farmácia? Há farmácias que são muito complexas. Eu conheço farmácias que têm, em termos de arquiteturas extremamente complexas e é muito difícil estar aqui a falar em zonas quentes e também vamos falar em zonas frias, presumo, em zonas quentes e zonas frias quando temos arquiteturas de zigue-zague completamente. Okay. Mas, de uma forma geral, não é? Portanto, mas de uma forma geral, quando uma das zonas quentes é logo à entrada, quando um cliente entra numa farmácia, a parte de frente do cliente, ou seja, não as costas, portanto a parede que está atrás do cliente quando ele entra tem pouco valor, mas a parte que está à frente. Outra zona muito importante é a zona dos balcões, o redor dos balcões, a superfície dos balcões, não é aquela zona onde se põe os Duratrans, que nós pedimos à indústria que nos coloque aqui um Duratran nesta caixa de luz do balcão para ter... Essa zona muitas pessoas não reparam nela, mas o que está em cima do balcão garantidamente reparam.
tivermos promotoras a fazer alguma promoção, claramente será uma zona quente, independentemente de onde as colocarmos, será o tal dragão na sala. E depois também as próprias gôndolas, esses espaços assim, são sempre zonas de grande foco de atenção. Então, e por oposição, imagino eu, o que é que são as zonas frias da farmácia? Ou porque é que são as zonas frias e onde é que elas se localizam, efetivamente? É mesmo por oposição, portanto, as zonas frias são os cantos das farmácias, não é? As zonas estreitas, portanto, as pessoas não vão àquela zona, a não ser que tenham mesmo que ir àquela zona. Normalmente fogem e ficam na zona mais da entrada. Esta que eu disse há pouco, que é a área a zona de trás do cliente, quando o cliente entra, não é? Quando um cliente entra e vê normalmente um balcão à frente, não vai olhar para trás para ver o que é que está nas prateleiras que estão atrás dele. E as prateleiras muito altas e muito baixas, também sabido até do mass market, que nós olhamos normalmente para as prateleiras do nível dos olhos, exatamente. Olha, Marta, e em relação assim, para concretizarmos em tipos de produtos, por exemplo, em termos de zonas quentes e zonas frias, o que é que pode ou deve ser exposto em cada uma destas zonas? As zonas quentes devem ter os produtos mais vendidos de acordo com a sua sazonalidade. Atenção que há produtos que podem estar hoje na zona quente e amanhã na zona fria, mas eu penso que as farmácias têm sempre muita consciência disto. Eu posso hoje ter nas minhas gôndolas o produto de emagrecimento, porque é verão e no inverno sim, já não faz tanto sentido e portanto já é necessário mudar a disposição das coisas. É muito importante isto, que é as zonas quentes também vendem mais e são melhores se tiverem frequentemente alteração. Não se deve ter sempre a mesma organização de espaço na farmácia. E em termos de... Não sei se já concluíste essa parte. Sim. Em termos de marcas, e um bocadinho mais até mesmo para fechar. Há pouco, logo no início desta conversa, falávamos do ruído que é ter tudo misturado, desorganizado. Em termos de marcas, que no fundo é o que acaba por acontecer numa farmácia, não é? As marcas que são expostas. Quantas marcas, existe alguma regra para isso? Devemos expor, devemos misturar, não devemos? Como é que devemos criar esse espaço em relação às marcas? Bom, essa pergunta também é uma pergunta que depois acho que vamos explorar um bocadinho mais em gestão de categorias, mas ainda assim dizer que efetivamente nós temos que, falámos também, mais uma vez ligado aos episódios anteriores, falámos do novo consumidor e que o novo consumidor tem aquela adrenalina por poder escolher, não é? Ter muita coisa à sua mão para poder escolher, mas ao mesmo tempo tem também ansiedade nas escolhas, não é? Porque se tiver muita coisa fica um pouco perdido. Então, efetivamente, esta é a verdade, está no meio, esta é a boa prática, é dar escolhas ao consumidor, mas não dar escolhas demais. Escolher, selecionar com marcas de benefícios diferentes, por exemplo, uma mais barata, uma mais com maior investimento, outra com um cheiro melhor, outra sem cheiro, tudo dentro do mesmo tipo de produtos, para haver efetivamente escolha, mas depois não carregar com 5 marcas posicionadas na mesma coisa, porque aí vamos criar ansiedade na escolha. Agora, uma última pergunta que agora que estás a falar, estou-me a lembrar também um pouco, que é, há pouco falavas da identidade da farmácia. O tipo de marcas ou a conjugação de marcas, isso também está muito relacionado com essa identidade? Claro. Os produtos que devem ser colocados têm a ver muito com por exemplo, eu não sei se isto existe, dificilmente existe porque na farmácia vende-se muitos químicos, mas imagina que temos uma farmácia que é mais orgânica, que vive mais para que tem mais coisas biológicas, mais coisas orgânicas, se calhar vai escolher produtos que tendencialmente, pelo menos nesta zona... Acompanhem essa tendência. Exatamente, portanto, e isso vai ajudar a perceber que esta farmácia tem este público-alvo, que é um público que gosta mais de coisas orgânicas, biológicas, etc. Sei que isto não existe propriamente, porque lá está, temos muitos químicos na farmácia, mas pode ter um posicionamento mais para aí, por exemplo. Sim, eu sei que, por exemplo, há farmácias em que eu tipicamente vou encontrar uma boa oferta, por exemplo, de produtos homeopáticos, ou muitos produtos de suplementos e de algo que possa atuar a nível da prevenção da saúde, e outras menos do que isso. Portanto, isso também já me cria uma expectativa diferente quando vou à farmácia. Exatamente. Marta, estamos mesmo a terminar. Obrigada. Hoje falámos efetivamente da organização do espaço na farmácia e, acima de tudo, e acho que queríamos complementando em termos de episódios, acima de tudo há 2 fatores, diria eu, que são importantes a reter. Um é efetivamente a identidade da sua farmácia, ela vai refletir a forma como
vai comunicar com o consumidor e, acima de tudo, criar uma experiência que seja imersiva para o consumidor e que, ao mesmo tempo, acompanhe esta tendência natural onde nós colocamos a nossa atenção enquanto consumidores. Este foi o episódio de hoje. Obrigada por ter estado desse lado e até ao próximo.